Esta é a Golden Gate, é o leste. Portões conhecidos como o Portão da Misericórdia para Jerusalém. Como você pode perceber, tem sido selado por muito tempo. O portão permanecerá fechado até que a volta de Jesus está apenas começando a mudar. Não por causa do esforço humano, não por causa de coincidência, mas por algo muito distante, além do poder terreno. Isso não é apenas pedra e muros antigos. Isto é uma profecia ganhando vida para milhões. Acredita-se que este portão seja encontrado em todo o mundo. Abrir apenas para os mais importantes, momento na história da humanidade. E agora, algo está acontecendo que ninguém esperado. Em templos, igrejas e mesquitas. A notícia está se espalhando como incêndio florestal. Peregrinos estão chegando em massa. Jerusalém, não para visitar a cidade, mas para testemunhar o que muitos estão chamando de sinal. Um portão que resistiu aos sultões, conquistadores, terremotos e séculos. O silêncio começa a se dissipar. Portão dourado de Jerusalém, selado em medo, cercado por sepulturas, envolto em... A lenda pode finalmente estar mostrando sinais de cumprindo uma profecia em que alguns acreditam poderia desencadear os eventos do fim, vezes. Se você estiver pronto para entender o que está acontecendo, o que foi escondido de o público e por que este momento é importante, mais do que nunca, certifique-se de curtir isso. Vídeo, inscreva-se e ative o recurso. Notificações para que você nunca perca nada. Venha seguir. Durante meio milênio, o portão permaneceu imóvel. Enquanto todos, outra entrada para a cidade velha de Jerusalém foi reparado, aberto ou reconstruído. Um dos portões se recusou a mudar. Um portão resistiu a todas as mãos que tentaram alterá-lo. Um portão permanece intocado, não devido ao design humano, mas também devido a momento divino. O Golden Gate parece diretamente em direção ao Monte das Oliveiras, exatamente o lugar onde a profecia diz que o Messias retornará. No judaísmo, segundo a tradição, espera-se que o Messias deles entrem por este portão. Cristãos, acredito que o próprio Jesus passará por ali. Mais uma vez, duas fés, uma porta e senso compartilhado de expectativa. Mas aqui está, o que está enviando ondas de choque, círculos proféticos neste momento. Após 500 anos de completa imobilidade, algo mudou. Testemunhas locais estão relatando movimentos incomuns e atividade em torno do local. Religiosa. Líderes de diferentes religiões têm discussões de emergência realizadas discretamente. E, talvez o mais suspeito de todos, os principais meios de comunicação não disseram nada. Palavra. Quando a profecia começa a se cumprir, ela raramente se anuncia, não. Chegam com manchetes ou oficiais, declarações. Começa no silêncio. Por meio de sussurros, sinais e coisas estranhas, eventos percebidos apenas por aqueles que pagam atenção. Alegações recentes sugerem que as intersecções do portão foram acessadas novamente. Sem cerimônia pública, sem explicação oficial, apenas uma súbita perturbação silenciosa que tem crentes e os céticos estão ambos à beira de um ataque de nervos. Porque se as antigas profecias estão corretas, isto não é apenas a abertura de um portão. Não é apenas histórico. Pode sinalizar algo muito distante, mais monumental, algo apocalíptico. Em 1541, o sultão Suleilão, o Magnífico, não decidiram simplesmente por capricho selar. O portão dourado, recém-traduzido. Registros otomanos revelam algo muito diferente, mais perturbador. O sultão tinha sido ter sonhos e visões recorrentes, de uma figura misteriosa se aproximando. Jerusalém vista do Monte das Oliveiras, entrando pelo portão leste e transformando a cidade inteira. Perturbado, e sem saber ao certo o que essas visões significavam, Suleiman buscou orientação e abordou rabinos judeus, padres cristãos e estudiosos islâmicos. E todos os três, as tradições lhe contavam a mesma coisa perturbadora, verdade. Este portão carregava profecias, peso. Cada um o avisou que estava amarrado aos eventos do fim dos tempos. Então, Suleiman, ele não apenas fechou o portão, ele tentou trancar a própria profecia. Mas mesmo selar o local não era suficiente para ele. Ordenou a construção de um cemitério muçulmano diretamente em frente a ele, formando uma barreira dupla. Primeiro, os túmulos, criar impureza ritual, prevenindo
impedindo que sacerdotes judeus se aproximassem. Segundo, ele acreditava que se um Messias realmente existisse, se ele chegasse, teria que se apresentar. Ressurreição para passar por isso, elevando os mortos para abrir seu próprio caminho. O que? Suleon pretendia que um bloqueio tivesse sido implementado. O que pode ter acontecido? Na verdade, tornam-se parte da profecia. O que ele quis dizer com prevenção tem sido uma preparação porque a profecia muitas vezes transforma a resistência humana em parte da plano, e a localização do cemitério não foi aleatório. Ao colocar sepulturas no caminho direto do portão, Selin, sem saber, criaram o teste definitivo de autoridade divina. Somente alguém poderia haver um poder sobre a vida e a morte. Somente alguém capaz de comandar. A ressurreição poderia ultrapassar esse limiar. Ao tentar impedir a profecia, o sultão pode ter preparado o cenário perfeito para seu cumprimento. Há 2000 anos, Jesus escolheu exatamente esse caminho para sua entrada em Jerusalém. Ele veio do Monte das Azeitonas. Ele montou num burro. Ele passou pelo portão leste. Nada disso era aleatório. Cada detalhe se alinhou perfeitamente com profecia. Séculos antes, Zacarias 9 havia predito: Alegrai-vos, pois eu vos ordeno, porque, grandemente, ó filha de Sião, teu rei está chegando até você humilde e montado em um jumento. Jesus cumpriu essa profecia com precisão. Mas a profecia não. Termina aí. Zacarias 14:4 revela: outro momento ainda está por vir. Sobre isso, um dia, seus pés estarão sobre o Monte de Oliveiras, a leste de Jerusalém, e a montanha se dividirá em duas. A mesma montanha, mesma direção, a mesma portão. Mas seu retorno não terá nada a ver com isso, como em sua primeira chegada. Não um humilde, servo em um burro, desta vez um rei conquistador cujos passos estremecem a terra. O portão que outrora dava as boas-vindas, o príncipe da paz, está destinado a Opticion. Bem-vindo ao Rei dos Reis, a entrada, que recebeu o Cordeiro um dia, receber o Leão de Judá. Mesmo, estágio profético, mas completamente diferentes tipos de entrada. Agora você veja por que toda tentativa de alterar este portão é frustrada. Foi misteriosamente interrompido. Isso não é apenas uma porta antiga, é divina. Ponto de entrada para o mais significativo momento na história. Em 1917, muçulmanos, os líderes planejaram destruir o portão inteiramente. Naquele mesmo dia, as forças britânicas, Jerusalém capturada, interrompendo a demolição imediata. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel, as forças tinham plena autoridade para reabri-lo. Mas um rabino respeitado se apresentou, com um aviso: só o Messias pode, entre aqui. O plano foi abandonado o local. Em 1993, negociadores de paz, planejado para inaugurar simbolicamente o Golden, o portão como gesto de reconciliação. Mas na noite anterior ao evento, aconteceu algo inesperado. Ambos, líderes israelenses e palestinos, relataram tendo o mesmo sonho. Uma figura em pé, em frente ao portão, balançando a cabeça, dizendo: ainda não, não pelas suas mãos. A cerimônia foi cancelada sem explicação, o que causa arrepios na profecia. O que os observadores notaram é que essas ações não eram políticas. Desentendimentos ou problemas logísticos, um por um, cada tomador de decisão-chave, simplesmente reverteram sua decisão, quase como se uma sabedoria além da deles estivesse impedindo-os de agir precipitadamente. E esse padrão não é novo. Otomano, os engenheiros tentaram alterar o portão, séculos atrás, e suas ferramentas foram mantidas, falhando sem motivo. Britânico, arqueólogos tentaram escavar perto, a base apenas para ser abruptamente realocadas. As forças jordanianas planejavam fortificar o portão em 1948, mas a broca quebrou e todos os explosivos. Falhou. É como se o próprio portão recusa-se a interferir repetidamente. Tentativas de mudá-lo fracassam, não por causa da oposição humana, mas também por causa algo maior parece estar guardando, até o horário marcado. E enquanto todas as outras estruturas na antiga Jerusalém, a cidade mostra os sinais do desgaste dos séculos. Rachaduras, erosão,
danos causados pelo clima. A Golden Gate parece estranhamente intocada. Os pedreiros dizem que seu estado é quase impossível de explicar. É como se o tempo se move de forma diferente em torno disso. Portal profético. Então veio 2019 e tudo mudou. Durante o Ramadã, um trabalhador de manutenção afirmou ter ouvido vozes rezando vindas de dentro das câmaras seladas do Dourado. Portão, ao mesmo tempo, a segurança, câmaras, normalmente cobrindo todos os cantos, do monte do templo, misteriosamente, apresentou mau funcionamento. Mas apenas na área, ao redor do portão. O mais crucial, as imagens simplesmente desapareceram. Logo depois, fotografias desfocadas começaram a circular. Eles exibiam uma estranha luz intermitente, vindo de dentro do interior selado. Uma luz sem nenhuma fonte externa lógica. Uma luz que parecia pulsar de forma constante. Um ritmo quase como uma batida de coração. Silenciosamente, líderes religiosos do judaísmo, o cristianismo e o islamismo foram mostrados imagens. Nenhuma delas oferecia qualquer acesso público. Explicação. Todos eles solicitaram que as fotos permanecem privadas. Aqui está o que torna a situação ainda mais intrigante. A resposta de Israel. Autoridades. Normalmente, qualquer coisa em comum, atividade no monte do templo provoca faíscas, investigação imediata, coletivas de imprensa e declarações oficiais. Mas desta vez, nada. Nenhum agradecimento, nada. Explicações, nem mesmo negações. Apenas silêncio absoluto e deliberado. E isso, o silêncio apenas aprofunda o mistério. Quando governos se recusam a comentar sobre algo tão significativo, esse silêncio, muitas vezes, a palavra fala mais alto que as palavras. Profecia. Geralmente não invade o mundo, com manchetes ou anúncios. Aparece através de padrões que não parecem, como uma coincidência, através de sonhos compartilhados, através de escrituras antigas repentinamente, revelando um novo significado. Jesus advertiu que seu retorno seria como nos dias de Noé. A vida normal continua normalmente, até o momento em que tudo muda em um instante. A ideia do interior. Câmaras se abrem enquanto o portão externo permanece selado, conforme este padrão, perfeitamente. Primeiro vem o trabalho oculto. Antes da transformação visível, preparação privada antes do público. Revelação. O sussurro antes do gritar. O que está acontecendo dentro da Golden Gate? Este momento pode não ser o evento final, mas o alicerce espiritual para a satisfação física que ainda está em andamento. Caminho. As pessoas que estão prestando atenção são começando a perceber. Religiosos locais. Líderes dizem que a atividade espiritual em torno o monte do templo aumentou, mas as pessoas estão relatando sonhos sobre Jerusalém. Sinais mais incomuns são aparecendo na natureza e mais eventos. Os acontecimentos de hoje parecem estar em consonância com profecias antigas. Por 500 anos, o silêncio dos portões dourados tem sido a sua marca registrada. Mensagem. Sua quietude tem sido sua testemunha. Seu estado lacrado falou por si só, mais forte que palavras sobre o tempo divino e paciência. Mas agora esse silêncio parece estar mudando. Essa quietude parece estar acordando. O portão não precisa. Abra bem as pernas para mandar uma mensagem. Simplesmente, o menor movimento é suficiente para reverberar por todas as comunidades que compreender sua importância profética. Golden Gate e a linha do Monte das Oliveiras, com precisão perfeita. Ao chegar ao portão, você pode ver a montanha diretamente. Nada bloqueando a vista, nada do lado de fora. De alinhamento. Quando você se posiciona sobre do Monte das Oliveiras, você pode ver o Monte Dourado, portão direto e sem qualquer obstrução. Nenhum outro lugar em Jerusalém oferece esse tipo de interação perfeita, cara a cara, alinhamento. Mas é aqui que as coisas mudam. Do extraordinário ao sobrenatural, o leito rochoso sob o Monte das Oliveiras e a ponte Golden Gate é feita do mesmo material, camada de calcário geologicamente. Os sítios arqueológicos estão interligados abaixo da superfície. Então, quando Zacarias falou do monte de azeitonas rachando, ele estava descrevendo um evento poderoso o suficiente para impactar toda a estrutura subterrânea de ligação, esses locais proféticos. Modernos, sismólogos confirmaram a existência de uma falha geológica que se estende do Monte das Oliveiras em direção ao Portão Dourado. E recentes levantamentos geológicos detectaram microtremores crescentes exatamente ao longo dessa linha.
Pequenas vibrações que ocorrem com muito mais frequência do que a atividade tectônica normal podem explicar o fato de Jerusalém aparecer nas profecias bíblicas mais de language not registered for generation vezes do que qualquer outra cidade. E a maioria dessas referências não descreve o passado, mas o futuro. Não o que Jerusalém foi, mas o que ela está destinada a se tornar. No centro dessas profecias está o portão dourado, a porta simbólica entre esta era presente e a era vindoura. E os acontecimentos atuais parecem uma lista de verificação profética se tornando realidade. O sinédrio foi restaurado e mais sinais continuam a surgir. Os utensílios do templo foram recriados. Candidatas à Era Vermelha estão sendo preparadas. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos importantes. A política global está passando por transformações que ecoam as escrituras antigas. E em meio a tudo isso, o portão dourado permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna realidade. A comunidade judaica olha para este portão como o ponto de entrada para o Messias, que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por ele em sua segunda vinda. Os muçulmanos o reconhecem como Baba Alama, o portão da misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência de seu propósito. Shahar HaShamim, o portão da misericórdia, não da ira, não do julgamento. Misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para a destruição. Será um ato de compaixão divina que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes envolvendo rabinos da região do Portão Dourado, pastores cristãos e estudiosos islâmicos, todos pressentindo que algo significativo está prestes a acontecer. Embora possam divergir em teologia, concordam em um ponto. A longa espera pode estar chegando ao fim. Os utensílios do templo foram recriados. Os candidatos à Era Vermelha estão sendo preparados. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos cruciais. A política global está passando por transformações que ecoam as escrituras antigas. E, em meio a tudo isso, o portão dourado permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna cumprimento. A comunidade judaica olha para este portão como o ponto de entrada para o Messias, que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por ali em sua segunda vinda. Os muçulmanos o reconhecem como Bab al-Rahma, o portão da misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência de seu propósito. Shahar HaShamim, o portão da misericórdia, não da ira, não do julgamento, mas da misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para a destruição. Será um ato de compaixão divina que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes sobre o Portão Dourado. Rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos pressentem que algo significativo está se aproximando. Podem divergir em teologia, mas concordam em um ponto. A longa espera pode estar chegando ao fim. Mesmo essa crescente união em torno da profecia é, à sua maneira, extraordinária. Líderes proféticos de 3 grandes religiões mundiais estão sentindo a mesma coisa, focados no mesmo lugar, no mesmo momento da história. Só isso já é extraordinário. Todos os impérios que tentaram destruir este portão falharam. Todos os governantes que tentaram controlá-lo acabaram caindo. Todas as tentativas de abri-la prematuramente foram misteriosamente frustradas. Por quê? Porque este portão não pertence a nenhuma nação ou líder. Pertence à própria profecia. Por quase language not registered for generation anos, o portão dourado tem sido um símbolo de expectativa paciente. Um lembrete de que o tempo divino não pode ser apressado. Um sinal físico de que as promessas de Deus podem levar tempo, mas jamais são esquecidas. Cada dia que permanece selada é mais um dia de misericórdia. Cada ano que permanece fechada é mais uma oportunidade para a humanidade retroceder.
Seu silêncio fala mais alto que qualquer sermão, declarando com serena certeza que o que foi predito se cumprirá. Sua quietude fala com mais convicção do que qualquer argumento sobre a soberania divina. Sua resistência a toda tentativa humana de interferência prova, mais claramente do que qualquer livro de teologia, que algumas portas só podem ser abertas por aquele que detém as chaves. A profecia é paciente. A profecia é precisa. A profecia é imparável. O que a profecia declara, ela cumpre. Nunca em prazos humanos, mas sempre no tempo divino. E esse tempo é perfeito. O portal que permaneceu selado por séculos começa a se abrir novamente. Ele não se abre como uma porta comum. Ela desperta como uma profecia viva. Tijolos não podem contê-la. Pedras não podem silenciá-la. Túmulos não podem bloquear o que foi ordenado muito antes de existirem. Quando Deus determina algo, a própria criação se reorganiza para dar espaço a isso. A atividade sísmica está aumentando ao longo da falha profética. Mudanças políticas ecoam padrões bíblicos. Eventos globais estão se alinhando com os avisos de Jesus sobre o fim dos tempos. A atividade espiritual está se intensificando ao redor do monte do templo. E no centro de tudo isso ergue-se o portão dourado, mostrando seus primeiros sinais de movimento em 5 séculos. Algo está se agitando no reino espiritual ao redor deste antigo limiar. O mesmo Espírito que inspirou profetas a escreverem sobre este portão há milhares de anos está se agitando novamente hoje. O mesmo poder divino que o preservou através de guerras, impérios e séculos está preparando-o para seu propósito final. As pedras estão começando a se mover. Os selos estão começando a ceder. O longo silêncio finalmente está sendo quebrado. Após Language Not Registered for Generation, anos de espera, o portão dourado de Jerusalém está despertando de seu sono profético. E quando se abrir completamente, quando aquele que detém as chaves passar por ele, tudo mudará para sempre. Por 5 séculos, este portão permaneceu selado. Não para impedir a entrada do Messias, mas para preservar o momento de sua chegada. Seu fechamento não é uma barreira, é preparação. Ele esteve à espera, protegido por gerações, pelo momento exato em que seu retorno abalará o mundo. A contagem regressiva não é medida em datas ou cronogramas. Está escrita nas próprias pedras. Pedras que permaneceram imóveis por Language Not Registered for Generation anos, mas que agora parecem começar a se mover. Você está pronto para o que está por vir? Porque, quer queiramos ou não, o portal está despertando. Profecias há muito dispersas pela história começam a se alinhar. O que antes eram sussurros estão se transformando em tremores distantes. E quando esse portão finalmente se abrir, quando o Rei dos Reis atravessar a passagem que esperou por Language Not Registered for Generation anos, todas as nações testemunharão o cumprimento da maior promessa já proferida. Esse momento pode estar mais próximo do que qualquer um ousa acreditar.